Seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, muito bem-vindo ao nosso Imóveis Grandes Ideias. O nosso programa visa buscar as grandes ideias de pessoas ligadas às nossas vidas, aos nossos imóveis. Bom, convidado de hoje, ele é engenheiro, portanto apto a fazer cálculos, a fazer edificações e etc. Ele é advogado, portanto, perfeitamente capacitado para administrar e gerir a forma como você compra e como você vai administrar esse seu imóvel. E é administrador, portanto, administra muito bem essas duas coisas. Convidado de hoje do Imóveis Grandes Ideias é o José Márcio Carioca. Ele não é o Narciso Vernizzi, que é o homem do tempo, mas é o homem da água. E água é o nosso fluido natural, a água é vida e eu quero agradecer a sua presença, né, por ter saído lá do seu local de trabalho e ter aceitado o convite para estar aqui no nosso Imóveis Grandes Ideias. Muito obrigado, Carioca. Eu é que agradeço essa oportunidade, Renato. Pergunta que não quer calar, vai faltar água para os nossos imóveis? Vai faltar água para as nossas vidas em São João da Boa Vista? Pois é, essa é uma pergunta que não quer calar em inúmeros municípios na região sudeste do país, né? Precisamente na nossa área de atuação da Sabesp do interior, mais de 300 municípios estão fazendo essa pergunta. Particularmente para São João da Boa Vista, Renato, nós temos uma condição muito favorável para não faltar água. A gente está no início do tempo das poucas águas, né, da escassez, mas se nós formos cuidadosos com a utilização, com a exploração, uma palavra até ruim, né, ambientalmente dizendo, mas com a utilização do nosso rio Jaguari e Mirim, nós passaremos ilesos por essa época de escassez. Mas não depende da Sabesp, não depende do rio, depende da população sanjoanense. Como é que é feita a captação e o tratamento de água? Eu começo com esse tipo de pergunta, para nós chegarmos depois. Como é que essa água chega aos nossos imóveis, às nossas casas? Como é que é feita a captação aqui em São João da Boa Vista? São João da Boa Vista não tem reservatório, né? A gente fala, tem problema lá em São Paulo do reservatório da Cantareira, que são imensos reservatórios, imensas represas. Em São João da Boa Vista não, a gente pega diretamente do rio Jaguari, lá perto da ponte que vai para Pinhal, né? Onde é o cruzamento da estrada que vai para Pinhal com o rio Jaguari. De lá a gente bombeia para perto ali do cemitério, onde tem aquela torre, ali a gente faz o tratamento da água. E de lá a gente distribui para a cidade. Esse é o processo de maneira bem resumida, né? Capta lá na estrada de Pinhal, manda ali para perto do cemitério e distribui para São João do Boa Vista. Recentemente nós ouvimos aí na grande imprensa que lá na represa da Cantareira, assim que chama, sim, né? Então já está sendo explorada aquela reserva morta. Reserva volume morto, isso né? Existe? Isso não existe aqui, né? Não, porque a gente não tem reservação, né? Na realidade, essa reserva morta, reservatório morto, é uma reserva estratégica, né? Você não pode tirar toda a água de uma represa, porque os rios, os peixes não têm como sobreviver. Então, sempre no fundo da represa fica um volume que você não capta. E agora está precisando captar parte desse volume. Sempre ficará um pouco de água no fundo. Reserva estratégica. Sim, para os peixes, né? Para a vida aquática, sempre ficará. Mas é um potencial imenso ainda que tem para se explorar da Cantareira. Em São João não tem esse problema. Agora é caro para tratar essa água? Para você captar, tratar e levar essa água para os nossos imóveis. Isso é caro? É muito caro, é muito caro. Inclusive, o preço da água em São João da Boa Vista só é o preço que é porque a gente tem subvenção, a gente chama de subsídio cruzado, né? O que se fatura em grandes centros acaba subsidiando a tarifa, o preço da água nos pequenos centros. É muito caro. E fica mais caro, Renato, quando você tem muitos imóveis construídos às beiras dos rios, porque a água vai ficando de pior qualidade, né? Quanto mais cresce a cidade, mais difícil tratar a água, mesmo que você tenha muita água. Essa é uma pergunta também que estava aqui já no meu roteiro, na minha colinha. A água de qualidade, por exemplo, você vai extrair a água do Jaguari, naturalmente é uma água que tem lá a sua qualidade natural. Essa água de qualidade inferior, evidentemente que
que há um custo maior para ser tratada. Quer dizer, isso pode encarecer a conta no final? Pois é, se um dia, né, a ideia das agências reguladoras é que cada município tem o seu preço da água em função da dificuldade de tratar. Essa é uma ideia que deve vingar nos próximos anos. Mas com certeza, quanto mais difícil a água para tratar, mais cara ela é. Teoricamente, quanto mais a cidade cresce, mais cara vai ficando a água. Apesar de você ter mais escala, né, porque você distribui mais, mas mais cara ficaria a água. Mas por enquanto não, mas é uma ideia da agência reguladora do Estado de São Paulo, da Arcesp. Bem, você está assistindo o nosso Imóveis Grandes Ideias e pode estar se perguntando em sua casa, no seu sítio, enfim, né, em qualquer lugar desse planeta, até porque nós transmitimos em tempo real via internet pelo www.tvserraazul.com. Você pode estar perguntando, mas o que tem a ver o Márcio Carioca, o que tem a ver a Sabesp com Imóveis Grandes Ideias? Nós vamos chegar lá, né, nos próximos blocos. O programa é longo, né, e você vai perceber o motivo pelo qual nós convidamos esse engenheiro, esse advogado e esse administrador. Eu acho que nos dias atuais, com essa estiagem pela qual estamos atravessando, apesar dele ter dito ainda há pouco que nós começamos o período das poucas águas, ele está sendo mais administrador, né, do que propriamente dito engenheiro e o gerente regional da empresa gestora das águas aqui em São João da Boa Vista, que é a Sabesp. Você está administrando legal essa eventual falta de água, né, Carioca? Eu acredito ainda na competência da sociedade são-joanense se organizar em função da capacidade que o nosso rio tem. Eu ainda acredito nisso. Certamente, como advogado, e você também, a gente sabe assim, poderemos solicitar à Câmara que faça uma lei para que eu possa multar as pessoas, mas eu não quero... Não é essa a sua intenção. Eu né? gostaria de não chegar a esse ponto. Eu gostaria assim, de não ter... Eu estou tendo muitas reclamações. Minha vizinha na esquina tal com tal lava a água, lava a casa todo dia, lava a calçada todo dia. Eu tenho muitas dessas reclamações. E a gente tem mandado os nossos profissionais para orientar, para solicitar. Eu gostaria de não chegar nesse ponto, mas se for necessário, certamente nós chegaremos. Eu conheço o Márcio Carioca já há bastante tempo, desde quando cheguei em São João da Boa Vista. Aliás, o doutor Márcio é o meu contemporâneo de faculdade de Direito, né? E conheço as qualidades, o lado humano desse profissional, que certamente não vai querer penalizar ninguém, apenas usar aí o bom senso, né, no que diz respeito à economia que precisamos fazer para que a água não falte nos nossos imóveis. Para encerrar esse primeiro bloco, o nível do rio Jaguari, que é o rio que abastece São João da Boa Vista, me parece, segundo as informações que eu tive aí, é um dos níveis mais baixos dos últimos 84 anos. Isso é preocupante. Como é que se administra essa história toda? É muito preocupante. Pode ser o nível mais baixo de toda a história dele, viu, Renata? Que a gente não tem registros de séculos passados. Né? Mas, desde quando a gente consegue registro, que faz 84 anos, o rio nunca chegou nesse nível nessa época. Ele chega mais baixo, em 1946, ele chegou bem baixo lá para setembro. Mas ele já está com nível muito baixo, menor do que os níveis que a gente observa nos anos anteriores, para agosto, setembro, quando é a pior condição. Quero dizer, no início da escassez, a gente já está com uma condição pior do que os piores níveis dos anos anteriores, ou seja, algo nunca visto, absolutamente preocupante, algo nunca visto. Nós trabalhamos em alguns outros projetos, inclusive na limpeza simbólica do Rio Jaguari. A gente faz isso em 3 etapas durante o ano, com o apoio da Sabesp. Está lá o Márcio Carioca sempre cedendo funcionários, cedendo seus veículos, etc. Né? E a gente participa da limpeza simbólica do rio em 3 etapas, em 3 fases do ano. E a gente percebe que retira muita sujeira do rio. E percebe também a degradação da mata ciliar. Quer dizer, sujeira e falta de mata também é preocupante. É uma combinação bombástica, né? Quer dizer, muitas pessoas morando ao longo do rio, às margens do rio, que são todas essas habitações mais da zona sul da cidade. A má utilização do rio e a falta de uma política, e a gente depois uma hora pode conversar sobre isso, que é de resíduos sólidos. Na realidade, quando você não tem uma boa política de resíduos sólidos, todo lixo vai para o rio. Né? Todo lixo que você não consegue coletar vai para o rio. E aí piora a qualidade do rio
faz o rio ficar com mais matéria orgânica, portanto ele fica eutrofizado, significa muita planta, piora a qualidade, diminui a vazão. A ocupação também faz com que você retire, normalmente a falta de consciência faz com que você retire a vegetação nas margens do rio, causando essas erosões. Enfim, uma combinação bombástica. O ser humano vivendo dentro da natureza, ao lado da natureza, sem o devido cuidado. Você me disse um dia desse, nós nos encontramos informalmente aí na rua, que já pensou se eu tiver que bombear mais água do rio, vou acabar com um pouco de água que já existe. Isso é uma realidade, né? Isso é muito sério. Se a vazão do rio hoje está em 2.100 litros por segundo, ou seja, a cada segundo passa numa seção do rio 2.000 litros. Nós retiramos até 400 litros do rio. Se essa vazão chegar perto de 600, 700, quando eu ligar as bombas da Sabesp, eu seco o rio para baixo. Imagina, de São João da Boa Vista até Pirassununga, o rio sem água, né? Seria um caos, né? Precisamos tomar um cuidado imenso com isso. Quer dizer, então, é um assunto, gente, que realmente merece uma reflexão muito séria, porque não é apenas e tão somente você abrir sua torneira, tem água lá, não é isso, né? Pode faltar para o seu vizinho, pode faltar para cidades abaixo da nossa. Perfeito. É isso? É. Tá certo. Você está acompanhando então Imóveis Grandes Ideias. Você tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Escreva para esse e-mail que aparece aí em sua tela. É o grandesideias@tvserraazul.com. Eu, o Márcio Carioca e o Márcio Januzelo vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, hein?